Vou usar para fazer essa massinha aqui, para simular aí os átomos, né, de carbono e outros elementos. Trigo, uma colher de trigo só. Ou duas. Vou fazer uma massinha, vamos ver o que vai dar. Acrescentar aí um pouco de água e tentar fazer só um pouquinho d'água, tá aqui água a mais, tive que tacar bastante trigo aqui no negócio. Amassar muito. E depois de uns 15 minutos, ou 20 minutos mais ou menos, amassando bem, bolinhas mais ou menos assim, tá sequinha, tá vendo? Aí eu peguei aqui na mão e vou rapidinho esfregando assim, pra virar uma bolinha mais ou menos, ok? Bolinhas feitas, amassadinhas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar no micro-ondas por alguns segundos. E que eu imagino, posso estar errado, que vai dar uma firmada nelas, né? Vou colocar aí 20 segundos. Parece que... Bom, se não ficar bom, acho que vai dar pra comer, pelo menos. Olha, estão mais firmes. Coloquei 20 segundos aqui, tá? Esperar esfriar agora. Então aqui eu tenho elas já esfriaram, as bolinhas de trigo. Eu vou usar palitos de fósforo para poder simular as ligações. E vou usar canetinhas para pintar, tá bom? Eu estou usando canetinha porque para mim é o que tem mais fácil disponível à mão. Talvez com esmalte ou guache ficaria uma qualidade melhor, tá bom? Esses aqui, verdinhos, são os átomos de cloro. Esses mais pretinhos de carbono e esses azulzinhos de hidrogênio. Vamos montar as moléculas agora, né? Vamos fazer uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Aqui, vamos simbolizar com esses palitinhos de fósforo entre dois átomos de carbono. Agora eu vou ligar esses aqui, os átomos de hidrogênio. Ok? Aqui nós temos um modelinho de palito e massinha com trigo, né? Até uma correção, depois eu tive que deixar 1 minuto a massinha, porque estava muito molenga, 20 segundos, tá? No micro-ondas. 1 minuto ficou mais durinha. Bom, e os dedos pintados também, né? Então aqui eu tenho duas moléculas. Será que são a mesma molécula ou uma molécula diferente, né? Se é o mesmo composto, então não há isomeria. Mas se houver isomeria, então são dois compostos diferentes, embora parecidos. Veja que essas duas moléculas aqui, elas têm átomos de carbono com a ligação dupla, que fiz com o palitinho aqui, né, que é a ligação π, e tem aqui átomos, os azuis são de hidrogênio, e o verde escolhi para representar o cloro. Então essa estrutura aqui é a do cloroetileno, tá bom? Então o cloro ligado em duas moléculas de carbono, et, então etileno, tá bom? E será que ela é diferente dessa outra estrutura? Será que são moléculas diferentes? Parece que são diferentes. Mas se você virar, são iguais. Exatamente a mesma molécula. Então, nessa estrutura aqui, nessa substância, que é o cloroetileno, não há isomeria. Aqui nessa estrutura, nós temos 1,2 de cloroetileno. É a mesma substância? Será que temos aqui duas moléculas da mesma substância? Bom, veja bem, quando você olha as duas moléculas, imagine que tivesse um espelho aqui. Uma das moléculas é exatamente a imagem especular da outra, né? Então, se eu virasse essa aqui para cá, por exemplo, essa aqui seria a imagem dela, nessa posição. Percebe? É como se fosse o reflexo. Mas são moléculas diferentes. Se você olha elas uma do lado da outra, vocês percebam que o carbono, embora ele está no meio, né? Mas o cloro ele está em lados diferentes. Hidrogênios também. Então aqui nós temos de um lado, né, o 1,2 de cloroetileno, mas na configuração trans, e do outro 1,2 de cloroetileno na configuração cis, ok? Então aqui nós temos uma isomeria.
Molécula ela é a imagem especular da outra. Caracteriza o isômero. Olha que interessante. Resumindo, então. Vocês percebam que esse daqui, verde, é o átomo de cloro. Verde aqui, né? Na ponta lá também. Os dois mais escurinhos são o átomo de carbono. E os azuis, embora não ficarem exatamente no mesmo tom, são os átomos de hidrogênio. Então, essas duas estruturas, embora são muito parecidas, têm exatamente a mesma quantidade de átomos, a molécula é bem parecida, mas elas são diferentes. Por quê? Porque nesse caso aqui, o átomo de cloro está de um lado da molécula, e nesse outro caso aqui está do outro lado. Se esse átomo de cloro estivesse aqui, aí seria exatamente a mesma molécula. Aí uma não seria a imagem da outra no espelho. Interessante, né? Aqui, se tivesse um espelho no meio, uma molécula é exatamente a imagem especular da outra. Mas se o átomo de cloro estivesse aqui, né, no lugar do hidrogênio, o hidrogênio lá, aí não seria, aí seria exatamente a mesma molécula, não seria a imagem especular uma da outra. Interessante? Então isso é a isomeria cistra.